Podcast Meditação Alienígena, episódio 10. Bem-vindas, bem-vindos ao podcast de Meditação Alienígena, o programa onde te ensinamos a conectar com seus ancestrais estelares e empoderar seu espírito com a filosofia andina. Sou a Karen Prieto, facilitadora xamânica, instrutora e fundadora da Escola Internacional Alien Meditation. Acesse meditacalmalienígena.com para encontrar conteúdos e cursos que te ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu treinamento em terapias holísticas. Bem-vindos ao primeiro episódio de 2022. Estive muito ausente, mas estou de volta com o podcast. Vou explicar os motivos da minha ausência. Em primeiro lugar, quero desejar-lhes um feliz ano 2022, ano do tigre. Este é o ano em que a segurança e o definido já não têm mistério, e onde temos que abrir a nossa capacidade de expandir a consciência, para encontrar novas fontes de vida, para conectar com a criatividade e deixarmos nos surpreender pela vida. Esta pode ser certamente uma tarefa difícil, pois quando nos tornamos adultos, adquirimos uma estrutura egoica obsoleta, o que nos impede de nos adaptarmos facilmente às mudanças. O desafio deste ano é justamente a adaptação. E é sobre isso que vou falar neste episódio, sobre terapias quânticas e sobre como este ano já tive uma experiência de adaptação muito grande. Tem um vídeo no YouTube explicando se as terapias holísticas são ou não pseudociências. Neste vídeo, estou explicando basicamente que existem dois mundos, o mundo objetivo e o mundo relativo. O mundo objetivo é baseado na explicação científica de todos os fatos, e o mundo relativo é baseado na interpretação do mundo através de nossos próprios sentidos e da nossa consciência. Esses mundos devem coexistir em integração e harmonia, mas a cultura ocidental tem sido responsável por separar esses mundos, dando mais prioridade ao mundo objetivo, onde a explicação dos fatos através de métodos científicos é o mais importante. É aqui que nós, terapeutas holísticos, podemos nos deparar com um problema, porque nossos métodos são baseados nesse mundo relativo, onde o que predomina é a experiência extrasensorial. Bem, não temos uma explicação científica para demonstrar através de equações sobre a existência dos chakras, por exemplo. Mas, através da nossa interpretação, sensibilidade extrasensorial e da nossa consciência, podemos senti-los. O problema é quando queremos trazer essas experiências metafísicas para a realidade objetiva e queremos começar a explicar tudo ao mundo ocidental racional usando a linguagem científica da cultura ocidental. É aqui que há espaço para muitos charlatães que querem ganhar dinheiro rápido e fácil e que não são verdadeiros terapeutas holísticos, porque não estão dispostos a apoiar suas técnicas com prática e experiência. Através do marketing, eles querem vender seus métodos como se fossem tratamentos do mundo objetivo, ou seja, tratamentos científicos. Em janeiro, a minha mãe disse que ia haver uma médica supostamente muito boa. Então, quando ela se consultou, ela me disse que a médica havia dito a ela que estava tudo bem e que havia prescrito muitos remédios naturais. Minha mãe também me enviou um documento daquela médica pelo WhatsApp, que era uma espécie de diagnóstico oficial. Esse documento de diagnóstico tinha o título Scanner Quântico.
Só de ver o título daquele documento, eu já sabia que era charlatanismo. A palavra quântico, quântica, é muito científica, muito bonita e muito de marketing. É verdade que muitas pessoas usamos essa palavra em algum momento das nossas vidas para tentar explicar as nossas experiências metafísicas. Mas como essa palavra é um termo científico que por si só envolve muitas coisas que ainda não foram explicadas, é o termo perfeito que muitos charlatães usam para tentar vender um método não comprovado como cientificamente sólido. Com essa palavra, posso vender muitas coisas quânticas. Reiki quântico, scanner quântico, ressonância magnética quântica, chakras quânticos, tudo quântico. Quando abri o documento quântico, havia uma série de caixas onde mencionavam o diagnóstico de cada um dos órgãos do corpo. Esse suposto diagnóstico quântico foi feito por meio de uma máquina que é facilmente adquirida pelo Mercado Livre, chamada de scanner de ressonância magnética quântica. E aqui eu entendo que muitos vão me dizer: como você é ruim, Karen? Como você se atreve a atacar essa técnica que tem ajudado tantas pessoas em sua existência? Eu sou muito espiritual e ascendida, mas lhe desejo o pior, que o mestre fulano de tal lhe atinja com um raio e lhe dê o que você merece. Pois bem, parabenizo aqueles que se beneficiaram dessa técnica, mas a intenção deste podcast é explicar a minha má experiência com esse tipo de cura quântica. E seria muito bom se essas pessoas que defendem esse tipo de técnica me ouvissem para que possam ter outros pontos de vista sobre os fatos. Como eu ia dizendo, nesse documento mencionava um suposto diagnóstico quântico em cada um dos órgãos do corpo da minha mãe, onde dizia que estava tudo bem. E ao lado do gráfico havia simplesmente recomendações do que ela podia fazer melhor. A recomendação era que ela melhorasse a alimentação, que comesse mais frutas e verduras e que caminhasse mais. Tudo que qualquer charlatão diria para uma pessoa fazer. Adotar um estilo de vida saudável, fazer exercícios físicos, respirar, meditar, etc. Tudo que já sabemos que devemos fazer para ficar bem. E o pior é que através do suposto scanner quântico, esse diagnóstico parece muito personalizado. O scanner quântico dizia que o coração da minha mãe estava bem, mas eu sabia que não estava. A minha mãe vinha se queixando há muito tempo de muita asfixia. Perguntei à minha mãe que tipo de remédio aquela médica quântica havia formulado para ela. Minha mãe me contou que, basicamente, havia formulado muitos remédios homeopáticos e naturais em uma farmácia específica. A partir daí, entendi um negócio redondo de formular tantos remédios em uma determinada farmácia, pois tenho certeza de que essa médica quântica também recebe comissões das vendas que promove naquela farmácia. Senti muita raiva, porém não expressei a minha raiva para minha mãe, sabendo que o que minha mãe provavelmente precisava era daquele placebo quântico. No entanto, pedi a ela que, por favor, fosse um médico de verdade e evitasse ir a essa médica quântica. Uma semana depois, a minha mãe teve um ataque cardíaco e foi internada no hospital. Então eu tive que viajar do Brasil para a Colômbia para cuidar da minha mãe, porque ela ia fazer uma cirurgia no coração. Durante todo esse tempo em que minha mãe esteve internada, ela teve um total de 6 ataques cardíacos derivados de uma doença coronária muito grave, que o scanner quântico não conseguiu identificar e que, pelo contrário, apontou que estava tudo bem com o coração da minha mãe. Ao acreditar nesse tipo de charlatães e cair nesse tipo de mentira, muitas vezes podemos colocar em risco a vida de um ente querido. Esse tipo de procedimentos supostamente científicos deve ser considerado crime
e não devemos apoiar esse tipo de situação. Se você vir o meu vídeo no YouTube, onde estou explicando se as terapias holísticas são pseudociências ou não, você entenderá a que estou me referindo. Através de terapias holísticas e metafísicas, podemos promover o bem-estar e muitas vezes a cura de um problema físico, mas isso não significa que tenhamos licença para diagnosticar quem é saudável e quem não é, e o tipo de tratamento que uma pessoa com câncer ou com um problema coronário pode ou não pode ter. Isso é apenas para a ciência e para os médicos. Bom, e agora vocês entendem o motivo pelo qual estive tão ausente durante o mês de janeiro, pois fiquei o mês inteiro cuidando da minha mãe e não tive muito tempo para criar conteúdo e prestar atenção nas pessoas da escola. Mindfulness, meditação, respiração, autocontrole emocional, todas essas técnicas que são, em última análise, metafísicas, energéticas, são muito importantes para manter o equilíbrio e, consequentemente, não somatizar emoções ruins, para não adoecer fisicamente. Nós, como terapeutas holísticos, entendemos que isso é um fato. No entanto, não temos licença oficial para trazer diagnósticos ou determinar o melhor tratamento para uma pessoa com câncer, ou problema cardíaco, ou qualquer outro problema físico. Nem os próprios fitoterapeutas podemos formular remédios, muito menos pedir aos pacientes que substituam um remédio receitado por um médico por um remédio fitoterápico. O que podemos fazer é ver a melhor forma da pessoa equilibrar seu estilo de vida, talvez tomar algum tipo de suplemento ou remédio, certificando-se de que a pessoa não tenha nenhuma alergia e que não terá nenhuma interação medicamentosa com nenhum dos medicamentos que a pessoa já está tomando. Isso requer muita responsabilidade e muito estudo, que dificilmente um charlatão quântico tem em mente. Porque quando se compra uma máquina quântica pelo Mercado Livre, que custa $100, e se cobra $50 para colocar a máquina quântica no paciente por 5 minutos, é muito mais lucrativo do que se dar ao trabalho de pesquisar e praticar uma terapia holística. Meu chamado é para que reflitamos e entendamos que a nossa missão como terapeutas holísticos ainda é muito importante, até porque vivemos em uma era muito materialista, onde não damos prioridade à consciência. Então, é o nosso trabalho aprofundar e desenvolver esse lado metafísico e da consciência que a sociedade ocidental não suporta, para que a humanidade não enlouqueça. No entanto, temos que ter muito cuidado com qualquer charlatão e não nos tornarmos nós mesmos charlatães, pois é muito fácil cair em um ego messiânico e acreditar que temos a última solução para a humanidade. Entendamos que qualquer um de nós pode ter um familiar ingênuo que acredita nesse tipo de charlatão e, por sugestão do charlatão, abandona seu tratamento médico para se tratar com um método pseudocientífico e muitas vezes ter uma complicação, como o que aconteceu com a minha mãe. Uma das nossas missões como terapeutas holísticos, além de sermos realmente bons no que fazemos por meio da prática e da pesquisa, também deveria ser quebrar esse tipo de charlatanismo e esclarecer as coisas. Nosso trabalho deve ser muito profissional e transparente. E com isso, encerro este programa. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Se você gostou deste episódio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva, para que este conteúdo alcance mais pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo episódio. Tchau! Yeah.